Então vamos ver aqui um bloquinho de questões aqui, né? Essa questão aqui, ela fala o seguinte: na programação estruturada, os laços de repetição são fundamentais para executar uma determinada sequência de instruções várias vezes, facilitando a automação de tarefas repetitivas. Dois dos laços mais comuns são o for, né, que é o para, e o while, né, que é o enquanto. Cada um com suas características específicas. Aí assinale a opção que descreve corretamente as diferenças entre os laços for e while na programação estruturada. Então, para a gente não perder tempo aqui, né, não vou ler todos os itens, né, mas letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Mas você tem que entender o seguinte: qual a diferença básica aqui do for e do while? É basicamente isso aqui, ó. O laço for é adequado para situações em que o número de iterações é conhecido antecipadamente. Então você faz aquele para, normalmente você faz um array de 1 até 10. Aí ele vai rodar lá 10 vezes e você alfa um incremento e bota uma condição de parada. Já o while, ele atende situações em que o número de iterações é desconhecido e depende de uma condição. Então normalmente é o chamado do while. Você faz, né? Enquanto aquela condição, alguma condição você satisfaça. Então você não tem que saber previamente quantas iterações vão acontecer, ok? Os demais itens, né? Vamos ver aqui rapidinho, né? Ele fala que o laço for é usado quando se deseja percorrer um conjunto de elementos com a lista de array. Isso aqui até que está certo, né? Enquanto o laço by é aplicado em situações necessárias repetir uma ação até uma condição específica seja atendida. Veja, a letra B ela está errada. Por quê, né? É, o while, né? É, isso aqui seria muito mais o repeat, né? Repeat é outro laço é outro tipo de laço de estrutura de repetição, né? O laço de repetição. Você repete até uma condição, né? Então, estaria errado porque está a definição errada aqui do que é o while, né? A outra, o laço for é uma opção mais flexível, não, porque você tem que saber a priori quantos elementos você vai iterar, né? Então está errado a letra C. O laço A é mais propenso a causar loops infinitos se a condição de parada não for adequadamente definida, enquanto o laço for oferece controle sobre o número de iterações devido à sua estrutura mais definida. Veja, a letra D, por que que dificilmente o while ele tem não vá fazer assim loops infinitos? Porque na verdade, quando a gente usa o while, a gente tem uma condição de parada bem definida, né? Então, se ela não for bem definida, ele nem roda, certo? Isso aqui é mais comum você fazer um loop infinito numa estrutura repeat, quando você não define bem, ok? Então o while ele nem roda se ele não estiver bem definido. E a letra o que está errado aqui na letra E? O laço while é mais eficiente em termos de desempenho do que o laço for, pois avalia a condição de parada apenas no início de cada iteração, enquanto o laço for precisa avaliar a condição de cada iteração. Na verdade, isso aqui também não é bem verdade. Isso aqui vai depender da forma que o algoritmo está estruturado e não simplesmente porque você escolheu uma estrutura ou outra, ok? Então, a única que está correta aqui é a letra A, né? O laço for e o laço while, né? Eu vou mostrar um exemplinho depois aqui desses laços, né? Porque eu estou falando muito do while, mas existe o while, condição, e aí ele entra, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, vai ficar mais claro. Talvez porque algum de vocês não conheça isso aqui, né? Eu vou mostrar essas duas utilizações do while. Vamos para mais uma questãozinha? É... Analise as afirmativas abaixo, né? É um paradigma de programação que organiza o código em unidades autônomas chamadas objetos, encapsulando dados e comportamentos relacionados, promovendo reutilização, modularidade, facilitando a compreensão e manutenção do sistema. E a segunda é um paradigma de programação que enfatiza o uso de estruturas de controle, como sequência, seleção e repetição, para criar algoritmos organizados eficientes,
promovendo uma abordagem procedural e modular que facilita a compreensão, manutenção e depuração do código-fonte. Então, gente, aqui nas opções, a resposta é a letra C, né? Não estamos falando da programação orientada a objetos, né? É só você ver aqui o conjunto de objetos e a programação estruturada que a gente está entendendo melhor no decorrer dessas aulas, né? Os outros itens, programação orientada a depuração, a teste, nada disso funciona, né? Não existe essas metodologias aqui. Até que o TDD, que é um desenvolvimento orientado a teste, até que existe, mas aqui está falando de programação mesmo, né? Então só poderia ser a letra C a resposta dessa questão. Isso aqui você está vendo questões super recentes desse assunto, né? Assinale a opção que corresponde ao corresponde ao comando de salto incondicional utilizado em programação estruturada. Letra A, o goTo, letra B, o struct, letra C, o if, letra D, o else, letra E, o for. Aqui, como são poucas opções, eu vou passar por cada uma das opções, né? Mas aqui, gente, a gente está falando do famoso goTo, né? Que é quando você faz um salto incondicional, ou seja, você não segue condições. O if é salto condicional, o else, né, if else. O for é uma estrutura é um laço de repetição. E o struct, ele é muito usado na linguagem C para você criar um certo padrão de dado, né? Você pode criar um struct, uma estrutura ali de dado e seguir aquela estrutura, tá? Quem programou em C conhece o struct. E aqui o único que é um salto incondicional, ou seja, ele vai para qualquer lugar, é o famoso goTo. Como eu falei para vocês, você pode nunca ter programado usando um goTo na vida, mas você sabendo, você responde esse tipo de questão aqui, que é o que se cobra normalmente quando tem lá escrito programação estruturada. É muito mais conceitos que são utilizados nesse estilo de programação, né? Nesse paradigma, do que realmente você implementar algoritmos, ok? Então tá aí. Uma da FGV, essa aqui também é muito boa, falando o seguinte: Marta está definindo o algoritmo para descrever um menu de funções do sistema, apresentando as opções baseadas em números, seguido da leitura da opção, com uma saída ocorrendo após a digitação do número 0. Para gerenciar o fluxo de execução, que envolve a execução do menu e leitura da opção, né, repetindo-se até que seja digitada a opção 0. Marta deve utilizar que estrutura de controle, né? Se você tem esse formato aqui, você pode usar o repita até, né? Então ele vai ficar repetindo até que alguma hora você bote o 0, aí você vai sair da estrutura de controle, né? É muito usado quando você programa, os primeiros sisteminhas que você faz um menu, né? Então toda vez que você faz uma opção, depois volta para o menu, só sai daquele menu quando você digita aquele valor que foi definido para sair do menu, né? Então aqui às vezes você pode, se você fizer errado, você pode entrar num loop infinito. O for também é muito fácil, se você não definir a condição correta, você ficar rodando for infinitamente também, tá? Então tá aí. Em programação estruturada, temos as estruturas sequenciais, condicionais e de repetição. Então, assinale a alternativa que contém apenas o comando utilizado como estrutura condicional. O clássico aqui de estruturas condicionais, né, gente? A resposta aqui, obviamente, é a letra A, o if, né? While, do while, eles são estruturas de repetição, né? O for é de repetição também, ou sequencial, né? E o until é usado com repeat, né? Repeat até, né? Então seria também uma condicional. A única de repetição, né? A única que é condicional aqui é o famoso if, tá? Eu vou mostrar um bloquinho de prática que eu vou mostrar estruturas, caso você nunca tenha visto, tá? Para você entender melhor aquelas questões que a gente foi passando aí até o momento. Aí aqui uma do SESC, não precisamos ler aqui o enunciado, vamos direto ao item para marcar certo ou errado. A programação estruturada é formada por código em um único bloco para a criação de estruturas simples nos programas.
E as subrrotinas e funções são formas de facilitar a manutenção desse programa, né? Isso aqui está certo ou está errado? Óbvio que isso aqui está certo, né? A programação estruturada é formada por código, um único bloco para a criação de estrutura simples do programa. E as subrrotinas e funções são formas de facilitar a manutenção. Então, você tem normalmente ali um arquivo de código-fonte. Você pode ter até vários arquivos, mas normalmente você tem esse bloco de código com funções que você vai acessando essas funções, né? Funções ou procedures, e você vai fazendo a construção do sistema, né? Funções e procedures seriam as subrrotinas que você utiliza aí dentro do conceito de programação estruturada. Mais uma, né? A programação estruturada fundamenta-se em um único grupo básico de estruturas lógicas, através das quais é possível suprir as necessidades lógicas em uma programação, né? Uma dessas estruturas realiza um teste para verificar se foi satisfeita uma condição e, em caso negativo, executa executa uma ou um conjunto de instruções, voltando em seguida o teste para verificar se foi satisfeita a condição. E, novamente, voltado a executar a instrução em caso negativo, né? E assim sucessivamente até que a condição seja satisfeita, né? Testa e depois executa. A estrutura constante da técnica de programação estruturada, que funciona de acordo com o enunciado acima, denomina-se. Então, aqui na verdade gente, ele está explicando. Então, a estrutura realiza um teste, se for satisfeita a condição, se caso negativo, ela volta, né, e continua. Isso é o que, né? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, né? Óbvio que isso aqui a gente está falando do while, né? Ele faz enquanto. Lembrando, né? Eu não sei se eu deixei claro aqui nas aulas, você existe o while, mas existe o do while. São duas variações da utilização do while. Por isso que eu vou mostrar um bloquinho aqui, para isso aqui ficar mais claro, tá? Do until não existe, né? Na verdade é o repeat, né? Repeat until, né? Ou até, né? True, looping, if, tem, else, não é isso nem sequência. Então, aonde é que ele está falando aqui que vai executando, né? Uma vez que satisfazer, aí ele faz, né? Tá, enquanto aquela condição, né? É a resposta aqui dessa questão. Mais uma. Vamos direto aqui ao item, né? Aqui é só para a gente saber. O CESP ele dá esse indicativo, né? Isso aqui é interessante. Ó, programação estruturada. O que, que cai normalmente? O CESP deixa claro, ó, ele entende que isso aqui é uma questão de programação estruturada. Pode ver que nenhuma do CESP teve código, né? Quando ele fala isso. Então, sob o paradigma de PE, né? Que é a programação estruturada, um código de programa consiste de subrrotinas, né? Funções e procedimentos associadas a uma rotina principal. Sob o paradigma de PO, aí ele faz um comparativo com a orientação a objeto, né? Um código de programa consiste de diversos objetos interrelacionados por meio de métodos que estabelecem o nível de comunicação, colaboração entre objetos. Isso aqui está certo ou está errado? Isso aqui está certíssimo, né? A programação estruturada é exatamente o que está escrito nesse item, e óbvio que a gente acaba falando um pouco do que é a programação orientada a objetos para fazer um comparativo. E a programação orientada a objetos é exatamente o que está aqui nesse item. Então aqui é um item muito bom para você revisar os conceitos, tá? Inclusive você pode botar um asteriscozinho aqui quando você for fazer essas revisões, você lembrar o que é o conceito de programação estruturada e, por tabela, o conceito de orientação a objetos também.